eu vi que tem vários atributos que você vai colocando e é possível alterá-los, digamos assim, de acordo com a sua necessidade que você encontrou lá naquele local lá do seu empreendimento, do entorno do seu empreendimento. E vi que você atribui pesos naquela planilha lá. Na verdade, você está fazendo uma análise de multicritério, digamos assim. Eu preciso validar a calibração desses pesos que eu estou colocando, porque senão eu posso estar tendo uma análise que é da minha sensibilidade e não do que é realmente que o mercado entende. Esses resultados dessa calibração vêm da pesquisa de mercado? E pergunta legal, cara. Olha, que pergunta boa. A pesquisa de mercado não necessariamente é olhando lá para fora, Juliano. Não. A pesquisa de mercado, ela pode ser. Vamos falar do processo de inteligência de mercado? Vamos imaginar que, pô, você vendeu tudo. Lembra um negócio que vai passar aqui? O in-loss. O in-loss é porque eu perdi, porque eu vendi. Você ligar para todo mundo que te comprou e você perguntar, vamos fazer uma pesquisa travestida de pesquisa de satisfação. Geraldo, pô, você foi bem atendido e tal. Geraldo, só para a gente terminar, a gente queria muito entender se você foi bem atendido. Geraldo, me diz três coisas assim, que te levaram a comprar aqui esse empreendimento. E ele vai dizer as três coisas que, primeiro, eletrificaram ele, que está na memória recente dele, e que fizeram impacto. E ele tomar a decisão. É óbvio que se a gente perguntar ele mais, ficar alguns minutos, ele vai dizer um monte de coisa. Mas essas três primeiras são aquilo que eletrifica ele. Bom, por que eu estou falando isso? Isso serve tanto do lado bom quanto do lado ruim. O que não foi bom? Também vai dizer. Então, a partir do momento que você começar a entender o que não deu certo no seu empreendimento, o que deu errado, você vai construindo um banco de lições aprendidas que vai permitir você calibrar o seu modelo. Exemplo, eu percebi que em Teresina, dá um exemplo, a sensação de segurança está ligada ao escuro. Mas eu entendi isso porque eu entrevistei as pessoas, porque a gente foi lá ver. Então, eu vou colocar lá que lua mal iluminada, para mim, é peso 10, porque vai aumentar a necessidade de eu ter que botar atributos de segurança desnecessário, porque é custo. Mas eu vou colocar isso no filtro inicial, porque eu vou ter que gastar mais, entende? Então, a partir do momento que você entender o que você acertou e o que você errou, ali você consegue preencher o que é bom e o que é ruim. Então, você vai colocar os parâmetros críticos de sucesso ou de ruim sucesso. E vai dizer quando algo é bom e quando algo é ruim. Ah, Cristiano, mas como eu defino o peso? O maior impacto. O que dá o maior estrago? E aí vamos analisar pela perspectiva do risco do Project Management Institute, que é o do PMI, que é risco positivo e risco negativo. Olha, tem um risco de ficar rico, tem um risco de ficar pobre. Vamos transformar isso em outra linguagem. Risco positivo é uma oportunidade, risco negativo é ameaça. Porra, o que é bom? Aqui, por exemplo, se eu tiver um fator de absorção 10, porra, é uma puta de oportunidade, concorda? O fator de absorção é 2, porra, é uma puta de ameaça. Então, a partir do momento que você entende o que é impactante, aquilo que tiver o maior impacto é a relação risco, probabilidade versus impacto. A análise de risco padrão, né? No cerne de uma análise de risco, né? Ou seja, a espinha dorsal de análise de risco. Toda variável que tem o maior impacto versus a maior probabilidade de acontecer é aquilo que eu vou olhar e vou monitorar, vou eliminar na realidade, vou buscar eliminar. Barreiras de objeções, por exemplo. Vamos supor que na tua região as pessoas não querem nem a pau morar perto de uma favela. Isso é uma barreira de objeção. Então, eu vou botar lá no meu filtro que o mundo ideal é eu estar distante de 6 quilômetros de uma favela. Exemplo, uma das coisas que a gente sempre gostava de perguntar para as pessoas era: se eu tenho um terreno longe para fazer um loteamento, qual é a distância de sensibilidade para você pegar o teu carro e ir para a farmácia? Na média, de famílias de médio padrão, 6 quilômetros. Acima de 6 quilômetros, o teu projeto ele tinha que ter dispositivos de amortecedores. Qual é o amortecedor disso? Eu vou botar um mini mercado 24 horas. Autônomo, 100% autônomo. Isso é um amortecedor. Ah, eu vou botar aqui, eu vou focar em vender isso só para quem tem carro. Ah, se o terreno tiver uma mobilidade urbana ruim, além de ele estar longe, porra, ele vai atrapalhar a vida. Ele pode ser um terreno lindo, cara. Mas você vai ter um esforço maior, ou seja, eu vou ter que ter um esforço de produto para quebrar, para amortecer uma objeção. Então, quando você. É por isso que eu sempre digo: muito empreendedor está super acostumado. A maior dor do empreendedor é entender o que o mercado vai querer. Mas eu chego e falo: vamos dar três passos atrás? O que o mercado quer? Com base naquilo que você já fez. O que deu certo? O que deu errado? Então, quando você começa a entender. E é interessante porque o lugar onde a gente mais perde dado, que pode gerar uma informação e, consequentemente, conhecimento, é dentro da empresa. Quase ninguém tem essa informação, né? Porque ninguém sai fazendo esse dever de casa aí, né? Então, será que valeria a pena fazer uma pequena Luciano, pesquisazinha, quando eu não tiver dúvida desses indicadores e dessa calibração, fazer uma pesquisa mínima, e vocês que fez vale. uma pesquisa, né, em Vale, vale, iluminação, né? vale. Você pode colocar, cara, tipo, 10 pessoas da tua empresa fazendo, tipo, 10 perguntas. Vamos fazer perguntas de grupos, coisa bem rápida, para não tomar muito tempo. Pô, qual distância, o que é ruim para você de trânsito? Você bota lá na escala de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque isso muda muito. Uma hora em São Paulo é uma coisa. Uma hora em Aracaju, o cara sai com a faca batendo todo mundo na frente do trânsito. A percepção é outra. Tá, e qual é a percepção da tua cidade? Tem dado do IBGE, cara, que é muito doido. Eu vou ver se eu pego o número do dado, que é o deslocamento pendular por classe social. Gente, o IBGE é foda. O IBGE é copiado nos Estados Unidos. Tem um dado chamado deslocamento. Eu não sei, vou pegar o nome dele, que é por classe social. Ele diz a média naquela cidade de deslocamento. Da classe A, da classe B e da classe C. Pô, isso é legal, mas eu sou muito chato. Eu não entendo uma coisa. Dados do IBGE, Banco Central e CAGED, eles são dados preliminares para a gente ter volumetria. Mas eu não posso parar aqui, eu tenho que descer, eu tenho que validar. Então, ele é a primeira tranche de informação, entendeu? É por isso que a gente vem para cá. É por isso que eu venho para cá. É a primeira tranche de informação. Mais uma vez, pô, cara, eu não tô sabendo botar aquela mãozinha. Cadê aquela mãozinha? Não, achei aquela mãozinha. Tô achando que é esse aqui. É brinquedo novo esse aí, né? Nunca. Brinquedo novo, cara. Aí me deram esse brinquedinho aqui. Toma isso aqui. Aí eu não testei, tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente está todo o processo, eu até chamei isso aqui de originação, ó, fase de originação. O mundo ideal, para eu não gastar muita energia,
eu vou definir o que é bom para mim. Porque eu vou ligar o meu radar para os corretores imobiliários e vou dizer, gente, só me tragam área dentro do potencial de mercado mais atrativo. Então, tanto eu vou chegar, muitas vezes você é dono de uma área e quando você vai fazer a análise, não tem mercado para tua área. Tu vai fazer o quê? Tu vai forçar a barra? Gente, eu já peguei projeto que era melhor vender a área pelo valor de mercado, tipo, quanto o pessoal estava querendo comprar valor patrimonial mesmo, do que fazer alguma coisa nele. Sabe aquela história? E mais uma vez eu digo a você, gente, pouca gente faz o dever de casa. Quando eu digo dever de casa, eu entendo que você já fez. Eu nunca me esqueço de uma grande empresa do Nordeste, agora eu não posso dizer realmente o nome do estado, uma das maiores do Nordeste. Fundo inglês, então, gigante. E a gente fez 10 estudos. Eu fui apresentar. Aí tinha lá investidores ingleses, tinha uma curadoria lá surreal. E aí eu comecei a mostrar, eles não quiseram fazer quantities e qualis naquele momento, eles quiseram só analisar potencial. Potencial é volumetria, demanda e oferta, e a gente consegue entender um nicho que tem um maior valor agregado para você gastar a tua energia, aprofundar o seu estudo. Mas você nunca vai validar um projeto analisando só potencial, pô. Potencial é o quê? Ah, dá para fazer 3 mil produtos de 400 mil. O povo quer comprar? Não sei. O que eles querem? Tá entendendo? O máximo que você pode dar fit é visualizar a intensidade daquilo que está vendendo e linkar. O melhor dos mundos é eficiência de venda dentro do nicho que tem maior valor agregado e maior demanda de consumo. Porra, é dos nichos. Né? O melhor dos mundos. Eu tenho eficiência de venda no nicho que tem absorção e que tem valor agregado. Porra, esse é o melhor dos nichos. Só que a turma não quis, não, a gente vai fazer as quantificadas depois, faz tempo. Eu sei que os caras começaram a me fazer muitas perguntas de comportamento de consumo. Eu falava, gente, comportamento de consumo a gente só consegue entender quando a gente cresce. A gente vai lá conversar com a turma. O escopo do que vocês contrataram foi para ver o quê? Volumetria e inventário. Tamanho de mercado. Porra, tem mercado para tudo que vocês querem. Mas aí a gente ainda lixou, porra, o mais atrativo é fazer isso, isso. Em cada área a gente disse o que era mais atrativo. A gente vai validar. Não, mas eu quero entender o comportamento. Eu falei, então tá certo, você quer entender comportamento. Tá. Você já tem aqui, não sei quantos milhões de metros quadrados construídos. Então, e vocês têm 3 nichos de mercado muito bem definidos. Né? Negócio. Me diga, por favor, o comportamento. Vocês têm um comportamento de consumo de cada unidade que vocês venderam? Os caras não tinham. Eu tô falando de um grupo de bilhões, a turma não tinha. O marketing, chamaram o marketing não tinha. A turma não tinha. Eu falei, pô, tinha produto lá que o cara tinha vendido 60%, estava enganchado 2 anos lá para vender 40%. E o cara querendo fazer, vamos fazer aqui a validação desse mercado. Eu falei, calma aí, antes de eu vir para cá, quem comprou, o cara não tinha. Ah, tá tudo no contrato. Gente, ser disruptivo no setor imobiliário é fazer o básico. A gente fica fascinado pelos números. O mercado imobiliário é fascinante. Você vê uma área top, porra, num lugar legal, dá para você fazer um puta de um produto, todo mundo fica apaixonado pelo projeto, dá para ficar ganhando muita grana. Mas entenda que o maior protagonista no mercado é quem compra, não é quem vende. Ah, Cristiano, mas calma lá, localização é foda. Eu sei, gente. Tem lugar que pô, você não tem nem que discutir. Bota um produto, beira-mar em Balneário Camboriú. Tem que discutir? Não. Você vai analisar o que você pode gerar de valor para vender. Mais caro possível. Estão derrubando prédio de 20 andares em Balneário Camboriú de 2 por andar. Eu nunca vi isso na minha vida. Prédio com 20 anos de idade, porra. Para poder fazer um 100. É loucura. Na verdade, o mercado mega tenso. Show. Vá para a segunda quadra, terceira quadra, quarta quadra, vá para a parte de trás. Um monstro. Aí começa a gente entrar naquele padrão, aquela massa crítica de risco do mercado. Maceió, quantidade de produto que tem para alto padrão, o nego está vendendo produto hoje para médio padrão com preço de alto padrão. E a quantidade de produto que tem para entrar. Aí eu me pergunto, porra, tem demanda de consumo de primeira moradia? Porque uma coisa é você vender kitnet que vai para Airbnb, concorda? Sim ou não? Outra coisa é você vender 3 quartos, 100, 115 metros. Esse não vai para Airbnb, não. Esse é consumo de primeira moradia. Porra, tem mercado para pagar 1.800.000, 1.700.000 num imóvel de 115, 120 metros. Tá entendendo? Esse tipo de coisa que a gente tem que se questionar. Ah, mas tá vendendo. A pergunta que eu faço, quem comprou? Quem comprou? Comprou para morar ou comprou para investir? Porque uma coisa é você comprar na planta. Quem comprou? Faz sentido ou não? Essa provocação que eu tô fazendo. Pois é, gente. Se vocês ficaram desconfortáveis com qualquer coisa que eu falei, esse foi o motivo. Toda vez que vocês escutarem isso que eu tô falando, esses questionamentos, são questionamentos que você deve fazer para você mesmo. Não é para o investidor, para o dono terreno, é para você, caramba. Se o que eu falo lhe conforta, lhe dá um alívio no coração, ou lhe dá uma preocupação, é esse ponto que você vai ter que ajustar de hoje em diante, entende? E na boa, gente. Quem faz o dever de casa vai chegar a 2 possíveis cenários, não tem outro. Você vai entender que você está diante de uma oportunidade ou que você está diante de um tempo. E se você estiver diante de uma oportunidade, você vai entender como melhorar ela. Olha que legal, a viabilidade ela não serve só para dizer se é viável ou não. Ela serve para a gente entender o melhor modelo. Como é que eu vou potencializar ela? Como é que eu vou gerar riqueza ainda mais? Como é que eu vou diminuir o meu risco? Ou seja, se todo mundo usasse a viabilidade de forma inteligente, ela é plano de voo. Porra, o que eu defini na viabilidade é a projeção. Turma de venda, esse aqui é o plano de voo de venda. Corram, eu quero melhor do que isso. Pessoal de custo, não ultrapassa esse custo, vamos gerenciar isso aqui. Porque esse é o meu plano de voo de gasto. Se tudo se alterar, a viabilidade presta, esqueça. Todo mundo já na slow motion, todo mundo já entrando em modo avião. Tem 2 pessoas que estavam assim paradas, que eu achei que era a foto do perfil, não é. É que a pessoa já estava em modo crocodilo. Tipo, Eu tô fazendo as contas das minhas viabilidades, os negócios que eu entro em risco aqui. e o bacana de tudo isso, gente, é que. Possível para minhas análises aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, quem não viu ainda, tudo isso que. Não, eu vou mostrar, porque eu não mostrei a parte da viabilidade ainda, o mesmo template que está lá, eu vou mostrar em 10 minutos. Cristiano, só uma colocação aqui, só uma dúvida. Eu vi que quando você faz aqui aquela análise da dinâmica econômica, Uhum. você vê alguns indicadores, né? Tem número de domicílios, densidade, índice Gini,
índice de desenvolvimento humano. Todas essas análises que você faz aqui, isso para empreendimentos verticais e para loteamento, é tudo a mesma coisa ou muda? Se eu tiver focado em loteamento? Quando a gente vai analisar a dinâmica econômica, tudo é a mesma coisa. Eu quero entender taxa geométrica de crescimento para ver se a cidade cresce muito. Eu quero entender a dinâmica econômica da região. Eu quero saber a diversificação da economia. Quando ela é diversificada, se você tiver mais do que 10% em cada matriz. Então, vamos supor, comércio e serviço sempre vai ser maior, 40%, 50%. Pô, mas se eu tiver 15% de indústria, 15% de agro, 10% de agro, já tem uma certa diversificação. Então, eu gosto de entender. Pronto, deixa eu pegar aqui um relatório vocacional para vocês. Aqui o que vocês vão receber, é, alguns de vocês, deixa eu pegar aqui, vocacional, deixa eu abrir aqui um template. Peguei aqui um template de Macaé. Eu sempre, para analisar a cidade, eu gosto de comparar a cidade com cidades semelhantes. Aí eu uso o Self-Organizing Maps, que é um modelo de inteligência artificial, para a gente clusterizar cidades que sejam semelhantes a Macaé. Então tem 21 cidades comparáveis no Sudeste. Ele me dá todas as cidades. Beleza. Mas o que eu gosto de comparar? Vou pegar tudo que eu gosto de analisar de dinâmica econômica, que serve para tudo, para loteamento ou para vertical. Eu gosto de ver a população. Normalmente, para loteamento, entre 40 e 80 é um número legal. Depende do loteamento, mas se for um loteamento com uma quantidade interessante, o alto padrão já é ideal acima de 100, mas tudo vai depender também. Taxa geométrica de crescimento, quanto maior, melhor. E a taxa geométrica de crescimento ele vai te dar a taxa de composição de camada de demanda. Só aqui ele está me dizendo que Macaé cresce, é segundo lugar no ranking de 21 cidades comparáveis. Ela tem um incremento de quase 4 mil pessoas ano, 3.636. Maravilha. O índice Gini, ele mede a distribuição da riqueza com as famílias. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais retida será a riqueza. Quanto mais próximo de 0, mais distribuída. A média nacional ela fica em torno de 0,5, 0,55. Ele está em 19º lugar em cidades comparáveis, de 21 cidades. Mas ele está, as outras cidades têm uma riqueza mais distribuída do que ele. Mas ele não está ruim. Eu só acho que começa a ficar ruim acima de 60, 0,60. Tem um índice de riqueza que eu gosto muito de pegar, quantidade de veículos por domicílio. Quanto maior, melhor. O ideal é 2, 1,8 a 2. Aqui ele está dizendo que tem 1,2 por domicílio. Renda média familiar. Eu não gosto muito da média, mas quando eu analiso o Gini, eu vejo que o Gini não está tão ruim. A renda média é capitalizada. Ele é 4º lugar de renda média, mas é o 19º lugar de distribuição de riqueza. Então eu vou ter retenções de riqueza na região. Ou seja, um nicho de mercado que ganha mais do que o outro. IDH. Eu gosto de pegar só o perfil do IDH. Depois, PIB. Eu sempre pego o PIB auditado pela Receita Federal, que é 21 de dezembro de 2021. E aqui eu vejo a geração de riqueza e quão diversificada ela é. Observe quão diversificada ela está. 34% de toda a geração de riqueza é comércio e serviço, 31% é de indústria e 18% é de administração pública. Depois eu gosto de ver a quantidade de empresas também. Ó, a quantidade de empresas, por exemplo, a gente bota lá no site da Prospecta, lembra que eu mostrei para vocês aquele link? Eu vejo a quantidade de abertura e fechamento por setor da economia. Olha como a indústria é forte, petróleo. 8% da indústria gera 31% de riqueza. O Robson morava lá, né, Robson? Olha que fantástico esse número. Olha que fantástico. Isso aqui é primordial para quem vai trabalhar casa ou apartamento. Que é o quê? Renda formal entre 25 e 59 anos de idade. Eu sempre pego isso. Eu preciso entender a quantidade de renda formal entre 25 e 59 anos de idade. Lá é quase 92% da população entre 25 e 59 anos de idade é renda formal. Isso é impossível numa cidade. Ou seja, não é a população da cidade. Significa que tem muita gente que é de fora da cidade, que trabalha lá, que tem o seu endereço fiscal lá, mas não mora lá. Porque cidade é do Caged. Ou seja, eu tenho uma população ativa. E quando eu vou ver quais são os setores da economia que tem isso, olha aqui, a diversificação. Aqui eu já vejo o saldo de mercado de trabalho. E eu gosto tanto de ver a tendência, né, os últimos anos. Aqui, por exemplo, é 2024, mas eu pego as médias dos últimos 3 anos consolidados. E aqui, mercado de trabalho, ele está caindo aqui em abril, porque aqui ele tem um ano completo, aqui só tem 4 meses. Então, a gente consegue também visualizar a tendência aqui. Ele está admitindo mais do que demitindo na região. Aqui eu já vejo um outro indicador que é extremamente importante, que é a quantidade de reposição de demanda, um ciclo de consumo mais ativo, que é quem casa e quem se separa. Quem casa quer casa, quem se separa também. 2022. Eu ainda vejo aqui ano, a média. Somando essa quantidade com a quantidade de TGCA, taxa geométrica de crescimento, porra, é um número fantástico. População flutuante já trabalha acima de 20 anos de idade. Isso é um dado mega importante. Qual a quantidade de gente que trabalha, mas não mora lá? Entra mais gente ou sai mais gente? Olha assim, aqui, vem trabalhar 20 mil, sai 900. Ou seja, tem uma população flutuante de 19 mil pessoas. Aí eu abro o 100 km, ele abre um pouquinho mais. Aí eu vejo população flutuante é estudo. Entra mais do que sai, mas é bem menor, né? Depois eu vejo, só um minutinho. Depois, o Luiz caiu, acho. Depois eu vejo aqui uma estimativa que a gente faz, esse dado aqui, ó, é um dado de 2010, mas é o único dado oficial de transferência de endereço fiscal de pessoas economicamente ativas. Eu pego ele para ver a cultura da migração. Cara, isso aqui bate demais. O que muda são os percentuais. Mas as regiões bate muito. Quem está indo morar acima de 20 anos, entre 2008 e 2010. Ou seja, entrando mais gente do que saindo. E aqui eu puxo o dado 2022 para ver se a composição do crescimento da cidade ele está vindo mais de migração ou de taxa vegetativa. O que é taxa vegetativa? A quantidade de gente que nasce menos a quantidade de gente que morre. Isso é o que eu analiso. Entendeu? Isso é o que eu busco. Pendularidade, mostrei aqui. Pendularidade, eu mostrei aqui. Inclusive, eu deixei link aqui para vocês pegarem. Receita Federal, dinâmica econômica, boa parte, CAGED, outra. A gente vai costurando os dados. Aqui eu consigo ver o quê? Porra, é interessante, não é? Entendeu? Renda formal. Por exemplo, loteamento eu preciso de renda formal? Não. Mas é bom que tenha. Mas não é obrigatório. Mas se eu vou trabalhar casa ou apartamento, aí mesmo. Quem ia perguntar? Cristiano, só uma observação. Teve um cliente da nossa empresa que ia empreender em Anápolis, só que não tinha experiência na cidade. E aí a gente convenceu ele de comprar um relatório de vocês, né? O vocacional. Quando pegou o relatório e foi ver a demanda plus, viu que o que ele queria fazer, ele estava pensando e proposto. O risco era altíssimo. Então a gente está tendo que mudar todo o projeto por conta do relatório vocacional de vocês. Legal. Bacana, Gabriel. Legal. Muito bom.
Menos mal, né? Pior é mudar lá na frente, né, cara? É levar Poxa, porrada. o que é isso? É, Foi excelente, né? o relatório da gente, ele tem dinâmica econômica, demanda, oferta de terceiro, algumas cidades, oferta de estoque, ele faz potencial de mercado, ele lê, ele faz toda a leitura, ele dá cluster, ele dá recomendação. Tudo isso em um dia. Ah, tudo isso em um dia. A gente está fazendo uma atualização agora, vai sair no dia 16 de agosto. Quem quiser esperar, tiver a sua cortesia, eu recomendo esperar. Que vai pegar o dado mais fresquinho. Quem tiver agoniado, pega logo. Tá? Mas quem quiser esperar, espera. Porque quem ganhou a cortesia ganhou um pedaço do vocacional, que é de dinâmica econômica e demanda. Ganhou, tipo, a metade. Tá? Mas, porra, pra quem tá analisando a cidade, já é a volumetria de demanda, né? Bem legal, já tem lá mapas e tudo, mais coisinha. Deixa agora só pra gente encerrar, que eu só vou terminar essa aula mais cedo hoje. Hoje eu termino meia-noite e meia. Sim. Deraldo, diga, meia-noite e meia, aqui é 11 horas, 11 e meia. Isso aqui é um pitch É. safadinho. Isso é um pitch safado. Eu já usei esse pitch para defender projeto. Olha o pitch. Eu tenho aqui, e esse pitch aqui, eu usei ele rápido. O cara me deu as imagens, demorou a me entregar, e vocês vão ver uma boneca inflável aqui. Já já. O cara, o 3D dele ficou horrível. Mas enfim, aqui a ficha do produto. Aqui, a disposição do apartamento. Todo apartamento toda casa, na realidade. Era uma casa com uma piscininha, que ela tinha um primeiro andar. Eita, eu tirei a boneca inflável aqui porque eu tava morrendo de vergonha dela. O cara botou uma piscina em 3D e botou uma boneca lá, que é uma pessoa, só que o cara não humanizou, né? Aí ficou tipo uma boneca. Aqui, falando de vocês, quem são vocês? Famílias e tudo. Quantas famílias aqui impacta para a gente, vocês não têm noção. Quanto isso impacta? Anos de história, quantas famílias felizes, quantos condomínios entregues. Puta, é uma delícia. Aqui já vai de mercado, sem chorumbela. Você vê que aqui eu não estou falando muito de produto. Eu botei o produto lá, mas aqui eu já estou falando do principal segmento da região, quantidade de empresas, rendas formais entre 25 e 59 anos de idade, quantidade de déficit imobiliário do município captado, população ideal, que é de 25 a 59 anos, a quantidade de pessoas de demanda na classe que o cara queria, taxa de aumento de crescimento da região. Depois eu vi pro set competitivo, quem estava brigando com o cara, quem ia brigar, quem não ia. Não tinha nenhum produto igual do cara. Aí eu botei aqui os dados da pesquisa. Aqui já é a entrevista, quem respondeu, se a turma comprava, se não comprava, gatilho mental, faixa etária do entrevistado, renda, tipo, se ele validou o produto, se ele validou a localização, se ele compraria, para que ele compraria, quando ele compraria, momento, se é durante a obra, após a obra, pagamento, delta de preço, elasticidade, taxa de condomínio, gatilhos mentais. Aí eu venho para a absorção. Porra, tem mercado ou não tem? Absorção quantificável. Eu peguei a demanda total, o quadro que eu tinha, tirei. Só considerei 15% de déficit imobiliário, 85% de próprios evitados que foram que responderam, tirei o erro, considerei somente 39% que comprariam e 56% que compraria pela taxa de preço que eu queria. Depois eu fiz os cenários. Cenário de velocidade de vida. Eu estou defendendo no meu pitch como eu projetei a viabilidade. Olha aqui. Eu disse que no cenário pessimista eu vendo 73 casas até 6 meses, no mais provável até 12 meses, e no otimista, ou seja, o cara queria botar 90 casas. Altamente viável. Depois, aqui eu já projetei o caixa, com base nessa velocidade de venda, a gente já projetou, eu já mostrei todo o fluxo de viabilidade. Aqui eu disse ponto de equilíbrio, o valor presente líquido, o tempo de devolução de capital. Aqui eu já mostrei o fluxo de aporte do projeto, dos investidores, quanto eles iam ganhar versus aporte. Tem choro bela? Disse a dinâmica econômica, disse se tem mercado. Mostrei que o mercado compraria, mostrei quanto desse mercado compraria, quando ele compraria. Com base nisso tudo, projetei, mostrei que dava resultado e disse quanto eu precisava e quanto eles iam ganhar, com base em tudo isso amarrado. Ou seja, eu fechei a porta pro cara. Eu não acho que venda. Calma aí, volta. Você não acha que vende por quê? Porque eu não acho. Então, desculpa. A gente não conversa. Eu discuto tecnicamente. Se você mostrar alguma coisa que eu não vi, mas o teu achismo aqui não cabe. Então, uma coisa é você. Não quero empreender, eu não quero botar dinheiro aqui, porque esse perfil de produto não me satisfez. Meu nível de risco não está alinhado com esse. Bom, mas pergunta de $1 milhão de dólares. Eu apresentei esse projetinho, safadinho, do jeito que tá, feioso. O cara precisava de 9 milhões. Em uma reunião, que tinha 3 pessoas, eu consegui 7. Ninguém. Não teve uma pessoa que questionou as projeções. Os caras entraram na due diligence, é óbvio. Viram depois a projeção e tudo mais, validaram tudo. Mas ninguém ficou aquela briga de achismo. Sabe aquele negócio? Eu acho que não, eu acho que nem. Rapaz, tem certeza que é isso? Não. Teve 2 caras que queriam. Um cara falou, cara, pra mim, eu não quero, eu prefiro outro tipo de investimento. Tudo certo. E teve um cara que chegou para mim e falou: eu invisto mais de 25 anos no mercado, nesse mercado. Nunca eu vi uma defesa de projeto que refutasse todas as perguntas antes de eu fazê-las. Por quê? Aqui eu estou dizendo: pô, o mercado é resiliente. Apresentei rápido pra caramba também, né? Apresentei super rápido. Mas aqui foi o quê? 30 minutinhos. O mercado era resiliente, tinha demanda maior do que a oferta, a concorrência não estava fazendo nem de perto algo igual, tinha demanda reprimida, tinha intenção de compra, a intenção de compra não deu muito alta, deu 39%, mas dava para fazer muito pessimista, dava para vender tudo que ele queria. Projetei com base nesse cenário, sem mudar nada, deu uma rentabilidade muito boa. Pronto. Cristiano, mas, por exemplo, para você validar, mesmo essa apresentação, você apresentou algumas planilhas como Não. suporte. Não. Não, nenhuma. Só isso que você está vendo. Uhum. Depois disso, o cara falou, eu quero. Aí eles foram fazer cenários e tal, mas Ah, não tem nenhuma planilha. Nenhum. Eu fiz uma apresentação um pouco mais robusta, agora, para captar 10 milhões. Eu tive a notícia hoje que a minha apresentação reverberou em 21 milhões. A gente ia abrir uma captação de 64, só que eu dividi a tranche. Vamos fazer uma de 10, depois a gente faz o restante daqui a 6 meses. Pois a defesa do projeto já reverberou 21 milhões de captação. Eu consegui 10 em uma reunião e já reverberou em 21. Os caras querendo botar mais dinheiro, o cara brigando lá para dizer, não, pô, vamos abrir para fora. mas quando Eu começa. não tô dizendo que, gente, por favor, não tô dizendo que eu sou foda, não. Isso aqui é o que eu mostrei pra vocês. Tudo isso aqui eu mostrei pra vocês.
Quando você amarra tudo direitinho e não deixa nenhuma pressão de achismo, ou seja, o cara olha para o produto, o cara vê a coerência das projeções porra, sabe aquele negócio? Eu só não vou se não tiver alinhado com aquilo que eu quero. Mas vamos matar qualquer chance de refutar. Mas É mesmo assim, óbvio que depois o cara querendo, ele vai entrar no cenário, ele vai fazer cenários para ver se dá para melhorar. É normal. Mas ele já deu, eu quero. agora já entendi. Ele falou, eu quero. Agora, pô, eu quero, agora vamos ver se dá para dar uma melhoradinha. Aí é normal. Vamos fazer a due diligence, é normal. Mas, tipo, eu quero, vai dar namoro. Vamos fazer isso, vai dar namoro. Faz sentido? Ô, Robson, você está acostumado a botar dinheiro em projeto. Você já viu alguma defesa de projeto que defendesse toda a lógica desse jeito ou não? Não, negativo. Infelizmente, sempre quase que no escuro, acreditando no que está no papel, escrito na hora, apresentando, sempre entrando no início, aliás, na época ainda do projeto ainda embrionário, em chamar cotistas ou terrenistas e tal para comprar cotas e entrar acreditando no coleguismo. Mas não para. Então, o risco é muito grande e é justamente por isso que eu estou por aqui. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu, como investidor, obviamente não sou como os demais, que são incorporadores, com esse aprendizado, eu imagino que em futuros projetos eu vou poder mais questionar. Eu vou ter essa bagagem de, se alguém chegar e apresentar um estudo de viabilidade, eu contestar alguma coisa, Total. como é que eu vou chegar e abordá-los numa situação dessa? Ele pode apresentar o que quiser, pode ter alguma coisa mascarada lá, e eu como investidor e outros, como é que ele vai contestar depois desse curso? Vai me dar essa bagagem para isso? Basta você fazer 3 perguntas. Como é que você me tangibiliza o tamanho do mercado para aquilo que você quer lançar? Como é que você projetou a velocidade de venda? Ou seja, aqui eu mostrei como eu projetei. Primeiro eu quantifiquei a demanda. Depois eu disse se ela era empoderada. Depois eu disse se ela era maior do que a oferta. Depois eu disse quando ela compraria. E se ela validava o produto que eu quero. Então, como é que você sabe que você vai vender desse jeito? Como é que você projetou a velocidade de venda? Eu quero que você me mostre. Ah, não, isso aqui nós temos um estoque. É o Somebody Watch. Aqui a gente tem um estoque, 25 anos de mercado. Desculpa. Aí tem um amigo meu que é fantástico. Ele fala, amizades à partes, amizades felizes e contratos à partes. Né? Amizades sólidas e negócios à parte. Então, sabe aquela coisa? Eu só quero entender melhor. Como é que você projetou que é só isso que você vai precisar? Como é que você sabe que vai vender isso? Como é que você está me dizendo? Pelo nível de resposta, você já vai medir um nível de risco. Porra, não tem. Aí cabe a você decidir se vai ou não. Entendeu? Isso eu quero evitar a partir de agora. Entrar com mais segurança, né? Diminuir o risco, né? Depois pega esse pitch, dá uma analisada nele, Robson. E aí vai ficar amarradinho quando a gente pegar a planilha, que a gente começar a fazer a viabilidade, e você vai ver que tudo lá depende de tudo que a gente viu até aqui. Ou seja, eu não consigo defender nada. Se eu não consigo defender uma projeção, porra, se eu não consigo defender uma projeção, velho. Desculpa. Você está dizendo de rentabilidade e tudo, pra mim é choromela. É cantiga pra boi dormir. Entendeu? Tudo é lindo, no papel tudo é lindo. Então a questão é, tudo depende de dado social. Se for absorção lenta, aí o pessoal começa, né? Entrar naquela seara. Mas a gente tem a valorização imobiliária. Gente, se você estiver perto de uma virada de ciclo, de recessão, esqueça a valorização imobiliária. Não tem que isso vai ter, mas, porra, mais uma vez eu digo, tempo. Você tem tempo? Você tem tempo para esperar? 5 anos, 4 anos, 3 anos? Eu conheço um monte de investidores, cotistas, que compraram um projeto e há 7 anos esperam o lançamento. Ah, vai ter valorização. Tá. Esse dinheiro, se eu tivesse posto em qualquer outro lugar, sabe que de repente eu não tinha feito mais dinheiro? Então, esse tipo de questionamento, a gente consegue entender nível de governança, nível de preocupação. Não é só essa atividade, não, sabe, Robson? Quando o cara chega para você e fala que ele fez toda a análise, ele está te mostrando governança e responsabilidade. Porque a Incol era uma das maiores incorporadoras do país e ela quebrou, meu amigo. Quantas incorporadoras na tua região tu conhece que era top da galáxia que hoje está quebrada? Então, esse negócio de que a minha empresa é foda, me desculpa, gente. Eu conheço um monte de empresa foda quebrada. Um monte. Pesado isso agora, né, gente? Vou contar uma piada aqui para quebrar esse É como filho, né? A empresa é como filho, né? Como você falou. Às vezes o filho, sei lá, tem seus defeitos, mas sempre para você vai ser um amorzinho, né? Gente, só para a gente encerrar, existe uma metodologia, Denise, chamada metodologia Charrette. Quem conhece a Charrette? O Geraldo já fez Charrette. Charrette é o seguinte, você pega o teu projeto, ele está todo ele desenhado nessa fase de operação, aí você faz uma reunião de especialistas, vários especialistas, o arquiteto, a viabilidade, o mercado, a entidade pública que participa do processo de aprovação do projeto, a comunidade, quase todo mundo, e coloca o teu projeto para levar porrada. O que está bom, o que está ruim, o que vai dar problema, o que não vai dar. É ótima metodologia para você fazer em grandes projetos antes de você aprovar, antes de você botar para aprovação. E nem todo empreendedor tem estômago. Todo empreendedor ele é passional, ele quando tem ideia, ele tem amor, ele ama aquilo. Né? E quando você vê lá o povo batendo no teu projeto, você vai querer discutir tudo, você vai querer defender a tua ideia. E a ideia é exatamente essa, não defender a ideia ruim, é deixar. E no final a gente vai ter uma análise crua e fria disso. Enfim, gente, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora com vocês. Amanhã, 6 horas, a gente se encontra aqui na Batcaverna. Durmam com Deus. Foi bastante informação hoje, espero que tenha sido legal para vocês. E amanhã a gente já vai começar com o módulo vertical, tranquilo? Fique com o Papai do Céu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.